Boa noite a todos os irmãos que estão aqui e a todos os irmãos que estão aí na live, nos ouvindo. E eu convido tanto os que estão aqui quanto aqueles que estão lá na live para abrir suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Vamos ler esse versículo comigo, igreja. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus, ele reina. E o nosso tema hoje, irmãos, é que almas valentes, elas vão ao encontro das almas necessitadas. Ela é valente, tem pessoa que é valente longe, sabe? Que ela é valente quando não precisa ser valente. Mas aí a hora que precisa ser valente, a pessoa, eles falam, o leão vira um cordeiro, né? O leão vira um gatinho, não é assim que as pessoas falam? Na hora que mais precisa, as pessoas, elas perdem a valentia. Sabe que no nosso meio, no meio religioso, eu nunca vi um tempo como esse, né? Porque agora tem realmente um tempo em que nós cristãos, nós vamos ter que mostrar que nós somos valentes. Nós vamos ter que mostrar de que material nós somos feitos. As coisas não vão ficar do jeito que estão. Uma opressão vai ter que vir sobre a igreja. Se nós estamos vivendo os últimos tempos, então essa opressão, ela vem justamente para perguntar para cada um, vem cá, não é? Você é corajoso mesmo, ou você é só corajoso quando você está longe de problemas, está longe de dificuldades, pandemia, etc., tal, né? Por quê? Porque a igreja ela vai viver esse momento. Sabe aquele velho normal que a gente tinha, aquilo nós não vamos ter mais. Nós estamos quase encerrando nossos estudos sobre os tempos difíceis, do tempo de Elias, e também do tempo de Eliseu. Nós estamos quase chegando no fim. E agora, meus irmãos, hoje, nós vamos ver essa alma valente que é o profeta Eliseu, e mais uma vez, ele vai justamente onde precisa dele. A alma valente, ela vai onde tem necessidade, onde estão os necessitados. É por isso que eu escolhi, antes do nosso texto, ler esse texto de Isaías aí, que eu acabei de ler, que fala quão formosos são os pés. O tema da nossa mensagem hoje é esse, pés formosos. E ele diz, quão formosos são os pés sobre os montes. Bem, os pés não gostam de ficar subindo montes, você sabe disso. Eles preferem andar no planinho. E se tiver que estar num monte, decida assim, vamos descer a ladeira. Mas subir, descer também não é tão fácil, mas subir para os pés é mais difícil. Mas aqui, Deus está falando para nós que esses pés sobre os montes são formosos. São formosos os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que está falando aí para Sião, olha, o teu Deus, ele reina. Então, irmãos, por que esses pés são famosos, ou formosos, perdão, por que esses pés são formosos, segundo o próprio texto está nos dizendo? Eles são formosos, né? Geralmente os pés, eles não são formosos. A pessoa que vai namorar a outra, por exemplo, ela nunca olha para o pé, eu acho difícil. A pessoa fala assim, estou olhando para o pé dela, acho que eu vou namorar essa pessoa. Eu não conheci uma pessoa que fizesse isso. Não sei se alguém aqui fez isso, mas seria muito estranho. Porque geralmente os pés, eles não são a parte mais bonita, a parte que todo mundo quer mostrar, tá? Então são cheios de calos, às vezes são enrugados, um chulé medonho, né? Então, assim, os rapazes, por exemplo, preferem ficar calçados os seus pés. É mais ou menos assim. Não é dito que esses pés são formosos, aqui no nosso texto, porque eles foram ajeitados. Olha, quão formosos são os pés
que passaram creme nesses pés, né? Que passaram pela pedicure, que passaram por um podólogo, né? Foi lá, tem a nossa irmã Cássia lá de Veracruz, que é podóloga, passou por lá, que ajeitou o pé. Não, né? Não é dito isso, não. O motivo desses pés serem formosos está bem claro aqui para nós. Esses pés, eles são formosos porque eles carregam os portadores de boas notícias. Eles estão ali anunciando as boas novas. Ah, tem guerra ali, tem tormento ali. Esses pés, eles caminham e anunciam a paz. Por isso são formosos. Ah, tem um povo ali, tem uma cidade ali. Dentro da igreja, às vezes, tem muito ódio, tem muita violência. Muito bem. Então, aqueles pés, ele sobe da ladeira e anuncia o quê? Anuncia a paz, né? O bem, ou seja, pronuncia o bem. Ah, tem um monte de alma perdida, as pessoas estão completamente perdidas. Ah, esse mundo, ele está perdido. Opa, nós temos pés aqui que pregam a salvação, as boas novas, salvação. Eles estão dizendo, num mundo de dor e de sofrimento, Jesus Cristo, Ele reina. É por isso que esses pés, eles são considerados formosos. E como eu disse, os pés formosos, eles vão de encontro à necessidade. Agora, a nossa história já está há 5, 6 domingos, falando só sobre Eliseu, só sobre o profeta Eliseu. E nós aprendemos uma coisa do profeta Eliseu, que é muito parecida de Elias. Elias é o profeta que caminha. Mas antes dele caminhar, Deus falava assim, sai daqui e vai para lá. Isso quase não acontece com Eliseu. O ministério dele, como eu disse, é diferente. Agora, Eliseu, ele nunca está parado. Nunca. Não é à toa que a sunamita usou aquela frase, este que passa sempre diante de nós é um santo homem de Deus. Então era um homem que estava sempre passando para lá, para cá, saía do Carmelo, ia lá para a beira do Jordão, quando pensava não, estava lá perto de Moabe, quando não estava perto de Moabe, foi lá para Damasco. Ele não parava, ele era um homem itinerante, né? Um profeta itinerante, tá? Deslocava de um lugar para um outro sempre. E é incrível, meus irmãos, que como ele não parava, então assim, se ele não para, os pés deles é porque está fazendo o quê? Está andando, né? Mas se você vê o critério dos seus pés andar, é sempre o mesmo. Onde é que o Eliseu está? Talvez se alguém perguntasse assim, onde tem uma necessidade? Aí podia dizer, ali vai estar o profeta Eliseu. As pessoas estão numa cidade com a água muito ruim. O profeta Eliseu estava lá para ajudar. Ah, o pessoal está trabalhando ali, conseguiu um emprego, mas a ferramenta deles quebrou, caiu lá dentro da água. Ah, tá bom, o profeta Eliseu, ele tem prazer que as pessoas trabalhem, foi lá e ajudou aquelas pessoas, aqueles filhos de profeta. Ah, tem uma mãe desesperada lá, porque vão levar os filhos dela embora, que o marido morreu e ficou devendo. Lá estava o profeta Eliseu para ajudar. Está tendo uma guerra lá no outro país e o nosso exército está lá. Lá está o profeta Eliseu no meio daquelas pessoas. Então, meus irmãos, o profeta Eliseu, ele estava onde precisava dele. Pés formosos, eles vão aonde tem necessidade de ir. Tem necessidade? Está lá, eu vou lá, porque eles precisam de mim. Então, ele costumava estar onde precisavam dele. Agora, na nossa história hoje, agora sim, nós vamos abrir lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, né, no versículo 24, na nossa história hoje, o nosso profeta, o Eliseu, ele está em Samaria, é isso mesmo, ele está em Samaria, a cidade de Jezabel. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, Jezabel está viva, tá? Ela está vivinha, ela não tinha morrido ainda. E não somente ela está viva, vivinha da Silva, mas ela mora lá, ela mora na cidade de Samaria. Por isso seria muito estranho alguém dizer, olha, o Eliseu está em Samaria. Mas eu quero que você não se esqueça, ele está em Samaria, porque Samaria está aflita, está em aflição.
Como vimos, ele não tinha parada. Ele morou no Carmelo, por muito tempo ele morou no Carmelo, junto com Elias, depois sozinho, não é? Lá no começo do seu ministério. Se tornou a capelão da infantaria do exército de Israel, como eu disse, por um tempo, né? Ganhou um chalezinho lá em Sunem, lembra que a sunamita com o marido dela fez lá um puxadinho para ele, ganhou um chalezinho lá, construiu sua morada em Dotã. Nossas últimas duas mensagens, ele estava em Dotã, que é perto aqui de Samaria, tá? E agora, ele finalmente, ele está dentro de Samaria. Ele foi para lá, está morando ali, naquela cidade. Agora, a pergunta é, por que que ele está morando lá? Será que ele foi convidado para morar lá? Se você dá uma olhadinha aqui no capítulo 6, como eu pedi, né? Nós vamos ler um versículo aqui, por exemplo, versículo 32. Eliseu estava assentado na sua casa, então ele tinha uma casinha lá, tá? E ele é uma persona non quista, ele não era muito querido lá não. Então quer dizer, ele não estava ali porque ele era favorável. Ele ficou tão bem de vida que ele comprou uma casa lá na capital. Não se engane não, tá? Não é esse o motivo que levou o profeta Eliseu para lá. Por que que ele foi para lá então? Ele foi para lá porque a cidade estava precisando dele, precisando. Então aqui, olha, acredite, né? Não tinha naqueles dias, não havia um lugar que precisasse mais de um profeta de Deus, do homem de Deus, de alguém que orasse por eles. Nunca houve na história de Samaria, a não ser quando caiu Samaria, em 722, mas até aquele momento, nunca na história de Samaria, ela ficou numa aflição tão grande, que precisasse de um homem de Deus clamando por ela. Então, o profeta Eliseu, na verdade, ele está onde precisa dele. Pés formosos, não é porque passa talquinho, pompom, não, é aquele que, né, tira chulé, não é isso não. Pés formosos são pés que enfrentam as montanhas, que enfrentam as dificuldades, que vai lá e diz, olha, o Senhor reina, Jesus Cristo reina, estou aqui para proclamar a salvação, o bem, a paz, estou aqui para falar de Jesus. Então ele estava no lugar que precisava dele. Vamos olhar o versículo 24 do capítulo 6 do livro de 2 Reis. Sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, o rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Está aí. Você sabe que no capítulo 16, o pai de Onri, que era o pai de Acabe, ele comprou uma montanha. Aquela montanha se chamava Samaria, porque pertencia para Semer. Ele foi lá, comprou mesmo, foi lá, tirou um dinheiro, ele era rei, eu quero comprar essa montanha aqui, que é a montanha de Samaria. Então o profeta, ele está com os pés dele nos montes. O profeta. Só que esse monte aqui, meus irmãos, Samaria, naquele momento, era um monte de desespero. Havia muita confusão lá dentro, havia horrores lá dentro, a coisa estava horrível. Segundo o versículo 24 e versículo 25, nós temos primeiro uma cidade em desespero. Uma cidade em completo desespero. O inimigo cercou a cidade. Tomou lá as beiradas daquela cidade, né? E os samaritanos, eu lembro os irmãos que era a cidade de Marfim, porque os samaritanos estavam acostumados a ter uma vida boa. Então, geralmente quem morava lá na capital, diferente de Israel, mas quem habitava a capital de Samaria, geralmente eram pessoas abastadas, eram pessoas melhores de posição. Então, naquele momento que o Eliseu resolveu morar, olha o que está acontecendo. As pessoas daquela cidade estavam disputando esterco de pombo para comer.
As coisas estavam caríssimas porque não tinha coisas. Quando não tem coisa para comprar, fica caro. Sabe quando o alface fica caro? Quando não tem alface. Só uma pessoa tem alface para vender, ele vende o preço que ele quiser. Não é assim, irmão Pedro? É assim. Se tem bastante, diminui o preço. Se não tem, aumenta o preço. E a cidade está cercada, o inimigo cercou, não pode levar água lá dentro, não pode levar comida lá dentro. Então imagine uma cidade que mora milhares de pessoas e não pode entrar comida, eles vão se sustentando. Só que chega uma hora que a comida acaba. Então naquela cidade já não tinha mais nada. As pessoas queriam comer esterco de pomba, é isso mesmo, esterco de pomba. E as pessoas lá dentro, eles estavam se tornando canibais. Canibais. Como a história daquelas duas mulheres. Nós temos uma cidade desesperada e é como se puxasse, desse um zoom dentro da cidade e você encontra uma mulher clamando, gritando para o rei no versículo 26. Sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: me acode, rei, me acode. E o rei falou: ei, mulher, eu vou te acudir como? Se Deus não te acode, como é que eu vou te acudir? Eu não posso te acudir. Pode te acudir da eira, do lagar? Não posso, minha filha, né? Mas fala o que você tem. E a mulher falou. Ela disse: aconteceu uma coisa, rei. Essa mulher aqui me enganou. Ela me disse o seguinte, que olha, ontem era para matar o meu filho, e a gente comer ele, e eu fiz isso, e a gente comeu o meu filho, e aí agora no dia seguinte, eu falei para ela: é a tua vez, e ela não deu o filho dela para a gente matar e comer, então eu estou muito brava com isso, porque eu fui enganada. Você consegue ouvir uma história dessa e ter paz? O rei não, e ele era ímpio, ele não temia Deus, ele ouviu aquela história, foi um horror para ele. Então, olha, quando o Espírito Santo deu um zoom naquela cidade, ele encontrou um rei passeando, totalmente desfigurado pelos muros, e essa mulher, ela estava clamando, ela estava gritando, né, e dizendo exatamente isso aí, falando assim: olha, eu quero a sua ajuda, rei. Por quê? Ela podia dizer assim: eu quero a sua ajuda, porque essa mulher me enganou e eu matei o meu filho. Ela podia dizer isso aí. Ela está pedindo ajuda para o filho voltar? Não. Preste bem atenção no que essa mãe está falando. Ela perdeu os sentimentos maternos. Ela quer que a outra também mate o seu filho. Ela não está preocupada com o filho que morreu. Ela já virou uma canibal. É isso que está acontecendo. Então nós temos uma cidade em desespero, você tem uma mulher em desespero, quer dizer, era a figura de muitas mulheres ali naquela cidade, e você tem esse rei em desespero. Se você continua a ler a história aí, a partir do versículo 30, né, quando ele escuta, ele rasga suas vestes, e continua a passar pelo muro, e a Bíblia diz que ele trazia debaixo das roupas um cilício. O que é cilício? Bem, os romanistas podem dizer melhor do que nós o que é um cilício. A pessoa fala assim: eu vou fazer uma penitência. Eu também já participei da igreja romana. E o que acontece? Tinha um tempo do ano lá, que eles colocavam umas tampinhas de garrafa virado para cima, sabe? E você tinha que sair pisando naquele negócio lá e tal, uns passavam de joelhos, era assim, fazia uma penitência. Então esse rei, debaixo da roupa dele, é como se ele tivesse colocado um monte de tampinha de Coca-Cola, para conforme ele for andando, aquelas coisas for machucando ele, e as pessoas viram: olha, o rei está andando aí, se machucando todo, porque ele está triste, de fato, porque ele está desesperado. O rei que está lá fora, com mais 32 reis lá fora, quer pegar ele e matar. Se ele colocar a cabeça para fora, ele morre. Já já eles vão abrir a porta com fome e nós vamos entrar. Então esse rei, ele sabe, ele está perdido. E lá fora da cidade, como se fosse coisa pouca, o desespero dentro da cidade, você tem 4 leprosos morrendo de fome. Vocês sabem que os leprosos, eles precisavam de comida. A comida vinha de dentro da cidade. Então, em tempos normais, alguém jogava uma comida lá e eles pegavam e comiam. Agora, se não tem nem comida lá dentro, como é que eles vão jogar para fora? Não tem.
Eles estão famintos, estão morrendo de fome. Eles chegam a filosofar, eles falam assim: olha, nós estamos numa situação tão ruim, que se ficar aqui na porta da cidade de Samaria, nós vamos morrer todos de fome. Vamos fazer o seguinte, nós vamos lá na frente, onde está o inimigo, vamos no arraial do inimigo. É o seguinte, se eles nos matar, tá bom, morreremos. A gente morrer aqui, morrer lá, tanto faz, a gente vai morrer mesmo, não é? Agora vai que ele nos deixa viver. Olha só, está todo mundo desesperado. O rei está desesperado. As pessoas à beira da cidade estão desesperadas. Lá dentro está todo mundo desesperado. E a cidade vive em desespero. Então, irmãos, qual é o melhor lugar para o Eliseu estar? Não é onde precisa dele? Então, isso explica o que ele estava fazendo morando em Samaria. Bom, nós temos uma pergunta aqui, de quem que é a culpa de tanto desespero, né? De quem que é essa culpa? Para o rei, a culpa é de Deus. Ele disse isso para aquela mulher: se Deus não te acode, está dizendo para a mulher, Deus não está nem aí com você, mulher. E quando ele escutou a conversa toda, ele falou assim: eu vou cortar a cabeça do profeta Eliseu. Ele fala isso no versículo 29, eu vou arrancar aquela cabeça, pronto, né? Hoje é o dia de eu matar aquele homem. É versículo 31, me perdoa. Deus me faça outro tanto se eu não arrancar a cabeça. E mandou alguém ir lá arrancar a cabeça do profeta Eliseu. Ele faz duas considerações que eu acho muito importante para o nosso estudo. Se encontra lá no final do versículo 33. Então o porta-voz do rei chega e fala para o Eliseu: este mal vem do Senhor. Primeira consideração, qual que é? Este mal vem do Senhor. Deus está fazendo um mal, hein? Deus é mal. Está dizendo aí que Deus é mal. A segunda consideração que ele faz é pior ainda. Ele diz assim: que mais esperaríamos do Senhor? Veja só. Então ele não apenas diz que Deus está fazendo uma coisa muito ruim, culpando Deus, né? Olha como é que Deus é ruim, mas ele fala assim: vocês vão esperar o quê de Deus? O que vocês esperam mais de Deus, né? Então, o que ele quer dizer com essas palavras? Que tudo que estava acontecendo de ruim na cidade era culpa de Deus, que Deus, ele não tinha nada de bom para oferecer para as pessoas. Meus irmãos, o cristianismo, ele está indo de ladeira abaixo, que logo as pessoas vão falar que a culpa é da igreja, das coisas estar assim, do mundo estar assim. Eles não vão dizer que um país comunista faz surgir o quê? Uma coisa dentro de laboratório que sai pegando em todo mundo. Eles vão culpar a igreja de Jesus Cristo. Eles vão blasfemar, o livro de Apocalipse está dizendo que eles vão blasfemar contra Deus, mas não somente eles vão blasfemar contra Deus, eles vão blasfemar contra o povo de Deus e a casa de Deus. É só você ler Apocalipse capítulo 13. A besta tem o poder de colocar a população contra o trabalho de Deus, contra a igreja de Deus. Ele pode fazer isso, e ele está fazendo isso. Acredite, aos poucos ele está fazendo isso. Por isso, aqui o rei, o que ele está fazendo, não é novidade para nós. Olha só esse mal, olha só como Deus é mal, olha só, que vai esperar o que de Deus? Agora, se você estivesse morando lá, se você, meu irmão, estivesse morando em Samaria, agora imagine, passando fome, sem ninguém para ajudar, sem água, olha, vendo as pessoas morrendo e alguém ir lá cortar um bife daquela pessoa que morreu, o que você ia pensar? Se o rei falasse assim, sabe quem que é culpado disso? Deus. Deus é mau. Então, eu tenho uma outra pergunta. Deus era culpado? Deus era culpado daquelas dores? Ele é culpado do cerco de Samaria? Meus irmãos, a história de Eliseu com Israel é história de livramento. Ele não precisava estar junto com o exército, ele não é soldado. Ele nunca foi, meus irmãos, um milica. E o que ele está fazendo lá?
ele está lá para orar por aqueles soldados, para evitar que os exércitos se encontrem. Ele ia sem ninguém pedir. E o que ele está fazendo? Ele quer ajudar pessoas que não valorizavam o seu trabalho. Eles tiveram chance, os samaritanos subiram lá no Carmelo, no tempo de Elias, e o Elias falou, se Deus é Deus, segue a Deus, se Baal é Deus, segue Baal, mas não fica em 2 barcos, com um pé em 2 barcos, lembra disso? E eles até gritaram, o Senhor é Deus, mas quando desceu em Samaria, e o profeta foi entrar em Samaria, ele foi barrado na porta, eles preferiram ficar com Jezabel, com os falsos profetas. Então, irmãos, aquele cerco era consequência do que Deus já tinha dito lá em Levítico, no capítulo 26 e versículo 29, que se eles continuassem em desobediência, se eles continuassem em pecado, se eles continuassem fazendo o que era mal, Deus disse, eu vou entregar vocês para os inimigos, eles vão cercar a cidade, e vocês vão comer os próprios filhos. Pronto, foi isso que Deus disse. Centenas de anos depois está aqui, para dizer que Deus não é mentiroso, aconteceu. É culpa de Deus? Não. É culpa de uma cidade imoral, é culpa de uma cidade que gosta do pecado, que vive no pecado, que não abandona o pecado, que não ouve a palavra de Deus, que mesmo tendo um profeta ali, despreza o profeta. Aí, irmãos, Deus é culpado por uma mãe ser canibal? Deus é culpado se uma mãe prefere conversar com a vizinha? Deus é culpado se a pessoa prefere escutar o Jornal Nacional do que ler a Bíblia? Deus é culpado? Não, essa mulher estava escutando o jornal, a vizinha falou, as coisas estão tão feias, está todo mundo matando o filho, vamos matar o seu, aí a gente almoça ele, aí amanhã eu mato o meu, entende? Ela caiu nessa, só que é o seguinte, ela prefere conversar com a amiga, ela pede socorro para o rei, pede rei me acode, só que você não vê, em momento nenhum, aquela mãe fazer o quê? Clamar a Deus. Você vê ela conversando com Deus? Eu tenho uma outra coisa para dizer para essa mãe aí, ela tinha que lembrar o seguinte, todas as mães que procuraram, e não foram poucas, todas as mães que procuraram o profeta Eliseu, conseguiram ajuda. Lembra que a sunamita, o filho dela morreu. O que o Eliseu fez? Foi lá, orou, ressuscitou. A esposa do filho do profeta lá, que morreu, o que aconteceu? Os meninos dela estavam para ser vendidos, ela ia perder os filhos iam ser levados como escravos, ela clamou a Deus, ela foi lá, pediu ajuda para o profeta orou, aumentou o azeite dela, ou seja, não teve uma mãe que clamasse a Deus, que rogasse a Deus, e que Deus não tivesse ajudado, que o profeta não tivesse orado, atendido o pedido daquela mãe, e vai aqui comer o próprio filho. Vamos dizer, pastor, mas o filho já estava morto, ela não matou não, o filho já estava morto. Jamais ela deveria ter comido pedaços do seu filho. A Rispa, que era esposa de Saul, mataram os filhos dela enforcados. Sabe quanto tempo ela ficou expulsando urubu, expulsando aves e outros bichos, para que não viesse comer os cadáveres, porque foi proibido enterrar os filhos dela? Sabe por quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Ela fez uma tenda, ela mal dormia, mas ela não permitiu que tocasse no corpo dos filhos dela. E essa mãe faz isso, e é culpa de Deus? É culpa de uma mãe que não vai a Deus. Isso que acontece. Aí, Deus é culpado de um rei que fica blasfemando? Numa situação pior que essa, muito pior que essa, o Ezequias, ele pegou uma carta que o inimigo escreveu, ele levou lá e disse para o profeta Isaías, aqui profeta Isaías, ele chegou lá, colocou lá no altar de Deus, Deus, olha, lê essa carta, Deus, que ele falou que ele vai entrar aqui, vai matar todo mundo, ele falou que aqui não tem Deus. Ele desafiou o Senhor, ó Deus. O que Deus fez? Deus acabou com o exército inimigo, acabou com o exército inimigo. Agora esse rei aqui, o Jorão, ele chamava Jorão, esse rei aqui, ele só sabe blasfemar, e é culpa de Deus?
Não, de jeito nenhum, né? Deus é culpado se os leprosos estão lá confiando mais nos homens. Se uma pessoa está doente, ela pode procurar ajuda, mas confiar nos homens? Ela tem que clamar a Deus, ela tem que rogar a Deus. Está alguém entre vós doente? O que a palavra de Deus fala? Lá no livro de Tiago? Ore a Deus. Ore se tiver alguém doente. É o que Deus ensina para nós. Irmãos, tem outra pergunta. São 3 perguntas seguidas, não é verdade? Mas o que pode esperar de um Deus? É isso que o rei falou. Poderia o quê? Esperar mais o quê de Deus, desse Deus? Pois eu também pergunto. Que se pode esperar de Deus em tempos difíceis? O rei Jorão, ele desconhecia o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus. Isso é uma coisa que muito crente desconhece também, para a vergonha dos crentes. Eles não contam muitas vezes com o amor e a compaixão de Deus. Por isso muitos quebram a cara, por não contar com o amor, a misericórdia e a compaixão de Deus. Temos um versículo na próxima tela, depois a gente volta aí. E olha, esse salmo é lindo. Esse salmo dessa tela aqui é muito lindo. É o versículo 6 e 7 do Salmo 116, que diz assim: Deus protege os simples. Naquela cidade, vamos dizer que não tem crente, mas tinha muita gente simples que Deus estava protegendo. Como está protegendo a nossa nação? Deus, ele está protegendo a nossa. Você pode não acreditar, mas Deus, ele está protegendo a nossa nação. Você acha que está morrendo muita gente no Brasil? Eu também acho. Mas quando você compara com outros países, não é no Brasil que morre mais gente. Meus irmãos, a Itália, em outros países da Europa, no próprio Estados Unidos, são países muito mais desenvolvidos que o nosso. E quando você compara a morte por milhão, lá é muito maior do que aqui. Como pode ser isso se nós somos um país desenvolvido? Deus, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Já está lá sem força. Deus vem, Ele acode, Ele nos pega. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Se você quiser, hoje à noite, você não lembrar nada da mensagem, nada, mas se você lembrar dessa última frase, já está bom. Qual frase? Olha, Deus, o Senhor, tem sido bom para você. Você consegue confessar isso? Mesmo em tempo de pandemia, porque tem gente que só reclama, tem gente que só sabe reclamar, mas você pode olhar para você, para dentro do seu coração e dizer: Deus tem sido bom para mim, Deus é bom para mim. Voltando na outra tela, olha, que se pode esperar de Deus em tempos difíceis? Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. O rei jamais ia perceber isso. Aquele povo ingrato, incrédulo, idólatra, imoral, pecador, jamais ia pensar nisso. Mas Deus colocou lá dentro quem? Um profeta. Ele não precisava disso. Deus não precisa colocar um homem de Deus para ajudar a gente. Ele não precisa. Já que ninguém quer saber dele, então que se vire. Não é verdade? Mas aquele profeta, os pezinhos dele subiu o monte. Pés formosos que sobe o monte. Então, Deus colocou um profeta para pregar, para anunciar, nós vamos ver já já. Deus fez outra coisa. Enquanto o rei estava falando mal de Deus, se você olhar no capítulo 7, e no versículo 6 e 7, o Senhor fez ouvir no arraial dos círios um ruído de carros, o ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns para os outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, fugiram no crepúsculo, deixaram as suas tendas, os cavalos, os jumentos, e o arraial ficou como estava, e fugiram para salvar a sua vida.
O inimigo estava todo lá, dando risada, bebendo, e todo já falando, amanhã nós vamos invadir aquela cidade, vamos tacar fogo naquela porta. Daqui a pouco, Deus faz isso. Veio um negócio estranho, um barulho estranho. Barulho do quê? Barulho de exército marchando com carros e cavaleiros. Nós não podemos imaginar o que é isso, porque as nossas guerras hoje não é como era naquele tempo, que os carros vinham, que os cavalos vinham, que o povo vinha gritando, né? Hoje, para você ver barulho de guerra, é quando estoura uma bomba, correto? Mas naquele tempo não tinha bomba, mas eles sabiam que era o barulho de guerra, e pelo tamanho do barulho, é um rei que vem de longe, alugou o rei dos heteus, os egípcios, nós estamos perdidos, antes que a gente morra, vamos voltar embora. Olha, o medo foi tão grande. Vamos dizer que uma pessoa tem medo de alguma coisa, né? Aí, você pega daquelas piadinhas que passam no Silvio Santos, né? A pessoa está lá passeando perto do cemitério, isso é lugar de passear também, mas resolve passear perto do cemitério. Aí o engraçadinho do pessoal do Silvio Santos, eles pegam aquela velhinha, né, colocam num cordão e ela sai assustando todo mundo. Perto do cemitério, gente, o que correr menos vai arrebentar uma balaúça no peito, né? Sai a pessoa, eu não corro. Mas olha lá, né? Se a pessoa tem medo de fantasma, ela sai numa correria como lá daquelas pegadinhas. Cai bolsa no chão, fica. A pessoa sai correndo, se tiver uma coisa na mão, larga. Deixa o outro para trás. O rapaz está namorando, deixa a namorada, coitadinha, fica lá. Por que é assim? Por causa do medo. Então, o exército inimigo escutou aquele barulho, eles saíram correndo de medo. O que mais que Deus pode fazer? O que mais pode se esperar de Deus? Deus estava fazendo. Deus colocou um profeta. Deus colocou um barulhão lá, o inimigo caiu fora. E a fome, e a miséria. Olha o que Deus fez. Deus ele usou pessoas vulneráveis. Eu falei para vocês daqueles leprosos, que eles disseram, nós vamos lá, se der para comer, nós comemos, se não quiser matar, que mate. Bom, tá bom, eles foram lá. Quando eles chegaram lá, chegaram bem de mansinho. Foram chegando de mansinho, ninguém vai falar nada? Não tem ninguém. São esses leprosos que foram usados. Eles foram lá, comeram, beberam, encheram a pança, era 4, né? E aí acharam dinheiro, acharam prata, acharam ouro, foi lá na casinha deles, esconderam, voltaram de novo para o arraial, roubaram mais um pouco de coisa, e foram lá para a casinha e esconderam. Aí da terceira vez que eles voltam, eles falam assim, gente, nós estamos fazendo tudo errado. As pessoas estão lá na cidade, passando fome, aqui tem comida para todo mundo e vai sobrar muita comida, tem dinheiro, tem tudo. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos anunciar as boas novas. Esse é o Deus que é bom o tempo todo. Irmãos, Eliseu é os pés formosos que leva as boas novas aos desesperados. Ele é o pé formoso. Ninguém queria ele na cidade, mas ele está lá. Ele não se importou com a ameaça, foram cortar a cabeça dele. Para não cortar a cabeça dele, ele falou, olha, quando chegar o cara aí, vocês fecham a porta, né? Ele era esperto também, fecha a porta, não deixa entrar, né? Então, ele não se importou com as ameaças, não se importou com a indiferença, ninguém foi lá pedir ajuda dele, ô profeta, ora para nós, mesmo sabendo que ele estava lá, ele continuou orando por aquelas pessoas. Ele não se importou com a incredulidade. Quando ele falou, o que ele vai falar agora? Porque ele é porta-voz da esperança. No versículo 1 do capítulo 7, disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. O que é isso que ele está falando, pastor? Ele está falando assim, vou resumir para vocês, tá? Ele está dizendo assim, amanhã vai ter tanta comida aqui, vai ter tanto dinheiro aqui, que o dinheiro não vai valer nada. A comida, ninguém vai precisar comprar de tanta comida que vai ter.
Então ele está dizendo assim: amanhã vai acabar a miséria, amanhã vai acabar a dor, amanhã vai acabar o sofrimento, ninguém vai ter que matar filho para comer, o rei vai estar contente, as pessoas vão estar contentes. Aí o capitão lá disse: nem se Deus abrir as portas do céu, a janela do céu, acontece isso. O Eliseu ficou chateado. Disse: olha, você vai ver, mas não vai comer, viu? Aí, meus irmãos, quando o povo escutou: olha, os sírios foram embora, tem comida, para quem está morrendo de fome, tem dinheiro, e saíram correndo tanto, e ele estava lá na porta, né? O capitão, atropelaram ele, que ele morreu, ele não viu. Então Eliseu é os pés formosos que leva as boas novas. Ele anunciou livramento, ele anunciou salvação, e veio o livramento. É isso que os pés formosos fazem, anuncia salvação, o bem, a paz. Aqui, meus irmãos, por que Deus elogia os pés? Estamos acabando. Por que Deus elogia os pés? Geralmente você elogia outras partes da pessoa, né? Olha que olhos, né? Olhos negros, azuis, verdes, olha que cabelo, tal, olha, tá, que rosto. É difícil você chegar, olha que pé, né? Eu já disse para vocês, até agora eu nunca vi, né? Mas Deus poderia elogiar, por exemplo, a inteligência, não é? Deus poderia fazer isso. Vou elogiar a inteligência dos pregadores. Está falando aqui, pastor, do pé. É os pés. Então Deus está falando aqui, né? Olha, quão formosos são os pés, né? Por quê? Porque pés simbolizam o trabalho do homem para conseguir alguma coisa. Então, para você conseguir alguma coisa, você tem que correr atrás, não é verdade? É por isso que Deus elogia os pés. É preciso trabalhar, é preciso ir. Para você levar a mensagem da salvação, você tem que caminhar, você tem que ir. Existe um texto na Bíblia, aquele que Deus falou para Moisés, e depois ele repetiu para o Josué. Ele disse assim: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, será o quê? Vosso. Mas você tem que pisar. Se eles não pisassem na Galileia, a Galileia não seria deles. Se eles não pisassem na Judéia, a Judéia não seria deles. Se eles não pisassem lá no Monte Carmelo, o Monte Carmelo não seria deles. Porque Deus disse: onde o teu pé pisar, onde o teu pé for, eu vou estar contigo. Meus irmãos, esses pés são formosos porque eles sobem os montes que representam dificuldades. Eles atravessam as dificuldades. Para cada alma salva, você vai ter pés formosos. Conte a história da sua salvação. Conte para alguém. Você sempre vai ter alguém no meio dessa história. Você vai dizer assim: olha, sabe o que aconteceu? Uma vizinha minha me convidou e me levou para a igreja. Aos pés daquela vizinha. Foram até a sua casa e te convidaram. A minha salvação é tão fácil de contar. É porque eu estava brincando lá de jogo de botão, e aí apareceu um sujeito enorme, grande, né? Ele se chamava Endeburgo, e esse Endeburgo, né, usava um suspensório, um sujeito grandão. Ele disse: meninos, eu tenho um convite para fazer, né? Vamos para a igreja hoje à noite, o ônibus vai passar, vai levar de graça. E eu nem queria ir, mas a minha irmãzinha quis, e meu pai falou: olha, só vai se você for. Aí eu fui, não é? Levei lá a minha irmãzinha naquela noite. Depois a nossa família todinha começou a ir. Mas quando eu cheguei lá, o pastor pregou. O pastor não morava em Cornélio Procópio. O pastor que pregou para mim foi o pastor João. Ele morava em Garça, 200 quilômetros, os pezinhos dele andou 200 quilômetros para chegar lá. O pastor que começou o trabalho e o homem que me convidou morava mais de 3.000 quilômetros. Então eles tiveram que os pezinhos dele andar 3.000 quilômetros. Ô pé formoso, ô pé maravilhoso, porque eles vieram até mim para pregar o evangelho para mim.
Então, meus irmãos, o Eliseu, ele sobe aquele monte, o monte da Samaria, para anunciar. Então, agora, eu quero terminar fazendo essa pergunta: e os nossos pés? Os nossos pés, os meus pés, os seus pés, pode-se dizer que são pés formosos? No capítulo 6, no versículo 33, 32, no final, quando o camarada foi para cortar a cabeça do Eliseu, o Eliseu ele disse o seguinte: olha, não vem o ruído dos pés do rei aí? Olha o que ele está dizendo. Então, existem pés que eles não são formosos. Esses pés só fazem ruídos. Como assim, pastor, só faz ruído? Como aquele mensageiro, ele foi dar uma notícia para o Eliseu, mas não era uma notícia boa. Tem pés que só sabe contar desgraça, derrota. Quando abre a boca, você não sabe se é a pessoa que está falando ou se está saindo um dos 4 cavaleiros do Apocalipse que alguma coisa vai acontecer. São ruídos, pés que só traz ruídos, coisa ruim. Se eu estiver pregando para você, começar um ruído aqui, ou mesmo no microfone, ou lá fora, atrapalha. Tem gente que atrapalha com as coisas que ela fala. São pés que só fazem ruídos. Pode ser que tem pés egoístas. Lembra dos 4 leprosos no começo? Eles chegam, eles comem uma vez, 2, daqui a pouco eles pegam dinheiro, pegam a roupa, esconde, volta, pega a roupa, dinheiro, esconde novamente, estão ficando ricos, sabe? Eles têm uma bênção na mão, eles têm bênção na mão, eles têm bênção na boca, boas novas para contar, mas eles preferem se calar. Eles alcançaram uma bênção e ao invés de proclamar a bênção, resolve ficar com a bênção para eles. Eles estavam escondendo a bênção. Para quê? Por quê? Eu e você, meus irmãos, você que já é convertido, você é como esses leprosos. Você tem um tesouro, que é Jesus. Você tem uma joia rara, uma pérola de grande valor. Você tem o Evangelho, você tem o maná, que é o alimento de Deus. Você tem a água da vida. As pessoas são como em Samaria, famintas, sedentas, morrendo, sem salvação. E você vai ficar com a água da vida, o maná, o pão da vida só para você. Como esses leprosos, é muito egoísmo. Por isso, eu quero ler esse último versículo, o capítulo 7 e versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nos calamos. Não fazemos bem. Deus tocou no coração deles. Deus já tocou no seu coração? Ele já fez isso com você? Já? Então você tem a salvação de Deus. Você já pode ser pés formosos. Por isso a nossa mensagem hoje chama pés formosos. Pés formosos do Eliseu, pés formosos desses 4 leprosos. Eles se arrependeram. Eles disseram: não é bom o que nós estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de livramento. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de anunciar que Deus reina, que só Jesus Cristo salva. É dia de proclamar. E aí eles tomam a decisão, no versículo 9: se esperarmos até amanhã, algum mal nos sobrevirá. Se esperar até amanhã, uma alma pode morrer sem Jesus. Pelo que agora vamos anunciar. Vamos lá, irmãos, isso é pés formosos. É o dia de boas novas, é o dia de anunciar. Por isso a pergunta que foi feita: e nossos pés, eles são formosos também? Nós podemos dizer isso. Tudo que Deus quer é que vocês calcem os pés com a salvação. Tá? A palavra da verdade. Vá falar de Jesus.
Coisa simples ajuda a salvar pessoas. Muito simples. Um folheto, uma coisa boba. Tem um pastor que ele conta a história que estava meio frio, e ele tinha marcado com o menino dele de entregar folheto. O menino tinha 12 anos, 11 anos, 12 anos. Mas o menino falou, pai, vamos entregar. E o pai, preguiçosinho também, né, disse, não, filho, hoje está muito frio, não vamos não é? O menino insistiu com o pai, não, nós temos que ir, né? Aí ele chegou e falou assim, pega esses folhetinhos, já que você quer ir, vai e entrega você mesmo, né? O menino foi, entregou. Mas teve uma casa que ele começou a bater, não saía ninguém. Ele poderia ter ido embora, mas ele não foi. Ele continuou, bateu, até que saiu uma velhinha de lá. O que você quer, menino? Né? Eu vim entregar esse folheto para a senhora e dizer que Deus ama a senhora. No outro domingo, quando o pastor, que é o pai dele, estava pregando, apareceu essa velhinha lá, né? E o pastor dando oportunidade, alguém tem uma bênção para contar, alguma coisa, né? A velhinha veio e disse, olha, eu não era uma cristã, eu não ia na igreja, nunca fui, meu marido morreu, eu entrei numa depressão profunda, eu estava lá me matando lá, e começou uma bateção na porta da minha casa, que eu pensei, agora eu vou ter que atender, né? Então eu desci da cadeira, tirei a cordinha do pescoço, fui ver quem estava me atormentando antes de morrer, e me apareceu um menino lá na minha casa, e disse que Deus me amava. E eu fiquei com muita vergonha de mim, de ser ensinado por uma criança. E no folheto tinha o endereço dessa igreja. Aí mal sabia ela que era o filho do pastor, que teimou com o pai, que deveria ir entregar um folheto, mesmo fazendo frio. Eu sei, eu estou devendo alguns folhetos aí, não é? Aqui, o irmão Gustavo, está aqui, viu, irmão Gustavo? Eu peguei, né? Mas nós temos um folheto que chama Como Chegar ao Céu, muito bonitinho, né? Isso aqui, irmãos, é 50 centavos uma coisa dessa, não quero que você pague não, já está pago. Mas com 50 centavos, uma alma pode ser ganha. Eu falei porque seria um trabalho para os adolescentes, né? Marcar o nome de quem você entregou, para ver se um dia aquela pessoa que você entregou aparece na igreja, ou em outra igreja, tá? E aqui tem o endereço da igreja. Nós temos alguns ainda, não é? Esses aqui é do irmão Gustavo, eu vou entregar para ele. Mas se você quiser para você, a gente dá um pouquinho para você trabalhar também. Olha, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação. Vamos resumir assim o nosso texto. Amém? Que fala que Jesus Cristo salva. E Jesus salva. Jesus, ele salva o pecador. Assim como me salvou, ele salva qualquer pecador. Assim como veio boas novas para aquela cidade, em um coração triste, choroso, cheio de pecado, cheio de dor, cercado nesse tempo de confinamento. Confinamento, olha como é atual a nossa história. Você pode chegar lá e levar o evangelho. Amém?